Tem alguma explicação, fora teor alcoólico, né, de ressaca? Porque normalmente eu escuto disso, de ressaca mais forte de vinho. Você toma uma Tem? garrafa, duas, três e acorda filé, né? O Né? vinho faz muito tempo que eu não bebo, eu só tomava uns 17 anos ali, mais jovem, né? Depois a gente começou a sair, entender, aí eu gostei, né? Porque eu também gosto de bebida mais amarga, meu pai sempre teve em casa, tipo Campari, essas bebidas assim, e aí com 17 ele já começou a introduzir, tipo, ó, se for pra ficar bêbado, você tem que saber o teu limite. Sim. Então assim, se você Sim. ultrapassa esse Sim. limite, então ele sempre ensinou, então eu acho que de passar assim vergonha uma vez, duas na vida. Então, porque ele sempre falou, ó, quando você sentir, para, toma uma água, porque a água ajuda a não ter ressaca, ajuda a não passar mal no outro dia. Então eu sempre fui bem instruído, assim, né? Porque todo mundo da família tinha aquela coisa de beber e vinho e tal, e meus avós e tal. E minha mãe não sempre foi mais bloqueada, mas ela sempre tomava, assim, de molhar o bico ali na caipirinha, mas tudo doce. Nada amargo. E meu pai, aquelas exato. pingas, cachaças com raízes, sabe? Ah. Tinha de monte, assim, e raízes medicinais. Isso aqui, e meu avô, é engraçada essa história. Meu avô, depois de mais de idade, assim, já por 70, 80, ele ficou evangélico. Falou, não pode mais beber. Né? Na igreja que ele ia, não podia. Beleza, só que ele tinha os amarguinhos lá. Daí meu padrinho, né, que é o filho mais velho, Santiago, ô pai, e eu pequenininho ali, 12, 13 anos, escutando, né? Pai, você falou que não pode mais beber e tal, e aí? Não, mas isso aqui é remédio. É remédio. Porque era tudo amargo e loz, Sim. né? E não sei o quê. Nossa. Enfim, a gente tá falando de vinho, já mudamos o assunto. Mas enfim, sobre essa questão do vinho mesmo, propriamente, né? De mesa, que você está explicando muito bem. Essa transição, né? No meu caso, porque eu já gostava um pouco do amargo, né? Do gin, depois hoje está muito na moda o gin. Eu gosto, porque para mim faz sentido no paladar. Mas para muita gente não. Então existe um processo para pessoa que não gosta desse amargo ter um vinho mais leve, vamos dizer assim. Existe, eu sempre vou, né, eu tento entender, né, o que as pessoas estão procurando, e daí eu vou desenhando ali, né, o processo dependendo da onde cada um tá, né, em relação ao vinho. Mas sim, quem é uma pessoa que chega para mim e fala, eu só tomo vinho doce, mas eu quero começar a tomar vinho seco, então o que você me indica? Então, aí a gente começa esse processo, né? Geralmente, os portugueses são uma excelente pedida aos de entrada, Nossa, porque eles bom. são muito frutados, eles têm um pouco de açúcar residual, então isso agrada ao paladar, né? Então, geralmente eu direciono nessa escolha um português de entrada, pode ser até um chileno, argentino, mas que seja um vinho de entrada, sem passagem por barrica, para não vir, né, com aquele, porque o vinho que passa por barrica, ele vai ser mais encorpado, né, ele vai ser mais intenso, né, então eu escolho sempre esses, né, sem passagem por barrica e que sejam mais frutados, mais fáceis de tomar e que tenham esse pouquinho, aí que eu sei, né, que tem um pouquinho de açúcar residual. Aqui no Brasil a gente tem uma questão da rotulagem do vinho, né? Que aqui a grande maioria dos vinhos portugueses, italianos, tem bastante argentino também, chileno, que entra como meio seco. Lá fora ele sai de lá como seco, mas aí quando entra no Brasil ele entra como meio seco. Porque aqui no Brasil a gente tem, é considerado meio seco de 4 gramas de açúcar por litro a 25 gramas de açúcar. Então, é enorme essa faixa. Então, os que estão próximo do 4 vão ser mais secos, e os que estão lá perto do 25 vão ser mais adocicados, né? Então, tem isso também, né? Em relação, às vezes, pega um vinho meio seco, que a pessoa já acha bem seco, mas outro que acha doce. Exatamente. Eu tive um cliente que reclamou por conta disso, né? Porque um vinho que era classificado ali como meio seco, ele estava muito mais pro doce, né? E daí ele falou, eu achei muito doce, não Você gostei. já sabe as marcas que realmente têm essa diferença, ou às vezes quando vem um vinho, você também não lembra de cabeça de todos? Não, né? ou ele tem modificação por... Não, quando eu peço da import, tem muito vinho que às vezes eu acho que é seco, eu vou olhar no contrarótulo, é meio seco. Porque ele deve estar mais próximo, né? Mas essa informação só olha no contrarótulo mesmo. Mas dos vinhos que eu trabalho, eu já consigo, né? Como eu provo todos eles, né? É um trabalho difícil provar tanto vinho. Então, eu já sei, né? Como é que é. E dependendo do cliente, às vezes o cliente que já está comigo
tempo, eu já sei o gosto dele. É bem mais Então é muito fácil. Uhum. Que aí eu já direciono certinho. Inclusive, quando eu participo de feiras, assim, degustação, tem vinho que eu provo e, cara, na hora eu penso no cliente, nossa, ele vai gostar desse vinho, esse vinho é a cara dele, sabe? Então, a gente consegue... Eu foco muito nisso, realmente em entender o que a pessoa quer, para fazer essa indicação mais assertiva possível. Viu? Ela passa dificuldade de experimentar um por um. Não, e quando eu tenho que fazer um jantar harmonizado, então? Que daí a gente tem que provar, eu e minha sócia, o vinho com o prato que ela faz no restaurante. Nossa. Que é difícil. É difícil. Pena.